Olá, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim, e sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, pessoal, nós vamos ver o conceito de probabilidade e o que é o princípio multiplicativo, certo? Então, olha só que maneiro. Existem alguns tipos de jogos que usam outros tipos de dados. Por exemplo, existe um dado que tem quatro faces. E vamos dizer assim, você quer saber quais são as chances de você tirar um 2, né? Os números, veja só. Tem nas faces desse dado tem o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, ou seja, um total de 4 possibilidades. Só existe um 2, então você tem as chances que você tem de tirar um 2 é de 1 em 4. 1 em 4, transformando para porcentagem, né? Essa razão, transformando para porcentagem, nós vimos que é só multiplicar por 100. Ou também um outro jeito é mexer na fração de forma que ela fique algo sobre 100. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 25 e por 25, vai ficar 1 vezes 25, 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, as chances de 1 em 4 de você tirar um 2 equivale então a 25%. Então, veja só, você tem 25% de chance de sair o número 1, ou de sair o 2, ou de sair o 3, ou de sair o 4. Outras situações, por exemplo, o octaedro já é um dado que tem 8 faces. Então, a chance de você tirar algum deles, vamos dizer, seja a chance de você tirar um 7. A chance é de 1 em 8. 1 em 8 já representa uma porcentagem de 2,5%. Uma situação que você tem um dado desse formato aqui, ó, que é o dodecaedro, o dado que ele tem 12 faces. Então, aqui, ó, as chances de você tirar um determinado número já mudam. E temos aqui outro dado, que é o icosaedro, ele tem 20 faces. Então, as chances de que você tirar, por exemplo, o número 17. Só tem um número 17 dentre as 20 faces. Então, as chances são de 1 em 20. De 1 em 20. E transformando essa razão, né, que determina as suas chances, em porcentagem é 5%. Então, com isso eu quero falar para vocês o seguinte, que a probabilidade nada mais é do que você determinar quantas chances se tem de um determinado resultado sair ou de um determinado evento acontecer, né? Enfim, então nós vamos ver probabilidade. Vamos ver mais um pouco sobre ela agora. Então, o cálculo do número de possibilidades ou número de chances de um evento ocorrer é chamado de probabilidade. Então, olha só, a probabilidade de alguma coisa ocorrer, ela pode ser expressa, representada na forma decimal, também na forma de fração, na forma de razão e na forma percentual. Por que na forma percentual? Porque nós vimos que qualquer razão ou qualquer número decimal pode ser escrito em porcentagem. Então, vamos ver o que é preciso para calcular uma probabilidade. Então, por exemplo, o dado tradicional, né, que é em formato de um cubo. Cada face apresenta uma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mais comum é esse dado que a gente conhece, as quantidades de 1 até 6. Então, veja só, vamos aqui comigo. Ao lançar um dado comum, devemos analisar quais e quantos são os possíveis resultados. Então, um dado comum tem 6 faces numeradas de 1 até 6. Os possíveis resultados são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, veja só, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é o total de possibilidades. O conjunto todos os resultados possíveis de um experimento. O experimento aqui é o lançamento do dado.
Por exemplo, pensem comigo, se você lançar uma moeda, só tem dois resultados possíveis, que é o quê? Ela dá a cara ou dá a coroa. Dois resultados possíveis. O dado comum tem 6 resultados possíveis. Então, o seu primeiro passo, veja só, o seu primeiro passo para calcular uma probabilidade é analisar o experimento e anotar, né, quais são todos os resultados possíveis. Quantos são? Na verdade, é o que você quer saber. Quantos são? Né? Então, o conjunto de todos os possíveis resultados de um evento, né, de um experimento, é chamado de espaço amostral. A amostra, por sua vez, é parte do espaço que representa as características do todo referência. Traduzindo, é o total aqui o foco, o total de resultados possíveis. Então, no lançamento de um dado, nós tínhamos 6 resultados possíveis. Agora, imagine o seguinte: no lançamento de um dado, podemos investigar também, por exemplo, as chances de você tirar um número par, as chances de você tirar um número ímpar ou até mesmo maior que 6. Alguns eventos são certos, outros são possíveis e outros são impossíveis. Um exemplo de um evento impossível: os dados têm de 1 a 6, números de 1 até 6. Quais são as chances de você tirar 7? Não existe o 7 como resultado, então a probabilidade, né, dizemos então que a probabilidade de você tirar um 7 como resultado é igual a zero. Zero em fração, zero em decimal ou 0%. Então, se eu quero dizer, por exemplo, quais são as chances ou qual é a probabilidade de eu tirar o número 1, eu tenho uma chance apenas de tirar o número 1 dentre 6 resultados possíveis. Então, escrevemos 1 em 6. Ó, escrevi na forma de fração. Se eu dividir, fica decimal. Se eu multiplicar por 100, fica percentagem. Então, para calcular uma probabilidade, você precisa de um todo referência, que é justamente a quantidade de todos os resultados possíveis. Se eu questiono a você a probabilidade de você tirar um número par. Ok, eu já sei que o total tem 6 possibilidades no total. As chances de ser par, vamos contar quantos pares podem sair. Pode sair o 2, o 4 ou o 6. Significa que eu tenho 3 chances de tirar um número par. 3 mais o total que pode sair são 6 resultados diferentes. Então, eu tenho 3 chances em 6 de tirar um número par. Se a gente simplificar isso aqui, vou simplificar. Por 3 fica igual a 1 meio. E observa, 1 meio nós vimos que é igual a 50%. Então, no lançamento de um dado, para você tirar um número par, você tem 50% de chance de sair um número par. Ou 50% de chance também de sair um ímpar. Porque, veja, tem 3 ímpares. 3 entre 6. Então, observe que para analisar uma probabilidade, você precisa do total de resultados e precisa também observar as chances de sair o resultado que você quer. Então, um resultado certo é quando você tem 100% de certeza. 100% de certeza. Probabilidade dá igual a 100% que aquilo vai acontecer. Possíveis, os eventos que são possíveis, eles têm alguma chance de acontecer. Tipo, você tem chance de tirar um número 1, você tem chance de tirar um número par, você tem chance de tirar um número 5. Você não tem certeza que vai sair aquele número, mas você tem chances dele acontecer. Então, ele é um resultado possível. E o impossível, ele tem 0% de chance de acontecer, ou seja, ele é impossível, ele não vai acontecer de jeito nenhum. Olha só, Felipe pegou 4 cartas diferentes de um jogo de memória, embaralhou-as e virou-as para baixo. Em seguida, desvirou uma das cartas. Qual é a chance de Felipe ter desvirado a carta que contém uma maçã? Então veja só.
tem 4 cartas, então no total tem 4 resultados possíveis. É o nosso total. Vou já colocar aqui embaixo da minha fração, certo? Ó, o total é 4. Dessas 4, só tem uma carta com maçã, ou seja, eu só tenho uma chance de tirar uma maçã. Uma chance em 4. Transformando isso aqui em porcentagem, vamos lá. 1 sobre 4, por exemplo, eu posso multiplicar por 25 e aqui também por 25. Aí 1 vezes 25 fica 25. 4 vezes 25 dá 100. E 100, 25 por 100, 25 de 100 é 25%. Então, as chances de Felipe desvirar a carta com uma maçã é 1 em 4 ou 25%. A B pergunta qual é a chance de Felipe ter desvirado uma carta que não contém uma fruta vermelha. Então, novamente, o total de possibilidades são 4. Já vou colocar aqui embaixo da minha fração, da minha razão. Vamos contar, olha só, cartas que não contêm uma fruta vermelha. Quantas chances Felipe tem de puxar uma carta que não tem fruta vermelha? Ó? Tem essa e tem essa. Então, ele tem 2 chances de tirar uma fruta que não é vermelha. 2 chances dentre quantas no total? 2 em 4. Então, as chances dele são 2 em 4 de tirar uma carta que não é uma fruta vermelha. Vou fazer as continhas aqui para transformar em porcentagem. Vou multiplicar por 25 de novo. Ó, multiplica em cima e embaixo. 2 vezes 25 dá 50. 4 vezes 25 dá 100. 50 de 100 é 50%. Então, as chances de Felipe tirar uma carta que não tem uma fruta vermelha é de 2 em 4 ou 50%. E a letra C que diz qual é a chance de Felipe ter desvirado a carta que contém uma pera. É o mesmo caso para a maçã. Só tem uma carta com a pera. Então, as chances também de Felipe tirar a pera é de 1 em 4 ou 25%. Para ir de um lugar a outro, existem várias opções de transporte e também vários caminhos possíveis. Danilo quer emprestar um livro de matemática que só está disponível na biblioteca localizada do outro lado da cidade. Para chegar à biblioteca, ele pode ir de bicicleta ou de ônibus. E existem 3 caminhos possíveis que ligam a casa dele à biblioteca. Por exemplo, ó, ele pode escolher ir de bicicleta e pegar o caminho A, pronto, temos uma opção. Primeira opção. Ele pode pegar a bicicleta e ir pelo caminho B, segunda opção. Pode ir pegar a bicicleta e pegar a rota C, temos 3 opções. Ou ele pode pegar um ônibus e ir pelo caminho A, pegar o ônibus e ir pelo caminho B, ou pegar um ônibus e ir pelo caminho C. Ou seja, perceba que no total, Danilo tem 6 formas distintas de chegar à biblioteca. Nós descobrimos esse resultado fazendo o quê? Combinação e contagem. Combinando todas as opções possíveis e depois contando o total de formas, né, distintas que Danilo pôde chegar à biblioteca. Mas nós poderíamos ter feito simplesmente um cálculo. Perceba que de início, ó, a primeira escolha que ele tinha que fazer era se ia de bicicleta ou de ônibus, ou seja, 2 opções de escolha. De início, para a primeira decisão, ele tinha 2 opções de escolha. Para a segunda decisão, que era escolher o caminho, ele tinha 3 opções. Se você observar, 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, observe ó, que 6 deu exatamente o nosso resultado aqui, ó, 6 formas distintas. Nós fizemos uma multiplicação aqui para encontrar o total
de opções, o total de maneiras distintas que Danilo poderia escolher para chegar à biblioteca. Então, essa maneira de calcular que eu fiz aqui é chamada de princípio multiplicativo. Então, veja só, multiplicamos as opções de transportes, que é a primeira escolha que ele tinha que fazer, escolher qual transporte, vezes as opções de caminhos, que era a segunda escolha que ele tinha que fazer. Então, 2 vezes 3 igual a 6, 6 formas distintas. Então, olha, em todos os casos, toda situação que você se deparar, que você tenha que determinar, né, maneiras distintas, possíveis escolhas, etc. Em todos os casos em que dispomos de diversas opções e podemos escolher entre elas, utilizamos o princípio multiplicativo como recurso para saber a quantidade de opções disponíveis. Eu vou ensinar para vocês agora um truque muito legal para fazer o princípio multiplicativo. Preste atenção. Primeiro você lê a questão e observa quantas decisões ela tem que tomar, quantas escolhas você tem que fazer. Por exemplo, Juliana vai ao cinema com sua amiga e está em dúvida sobre qual roupa usar. Entre as opções estão 2 calças, 2 saias e 5 blusas. Quantas combinações de roupas Juliana pode fazer? Então veja só, das escolhas que ela tem que fazer, ela tem que definir se calça ou a saia, né? E a blusa. Então são 3, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu desenho uma caixinha para cada decisão ou para cada escolha que ela vai fazer. Pode ser uma caixinha ou a barrinha, assim, coloca 3 barrinhas. Também dá certo, assim, ó, 3 barrinhas, né? Ou quantas você precisar. Então veja só, um quadradinho desse representa as calças, as saias e esse as blusas. Dentro das caixinhas eu coloco as opções, total de opções para cada uma delas. Então veja só, para a calça, o total de opções que ela tem são 2 calças. Para as saias, o total são 2 saias. E para as blusas, o total são 5. Pelo princípio multiplicativo, o que é que você faz? Multiplica. Então, a gente vem aqui agora, multiplica todo mundo. Ó. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, veja só. Nós encontramos o total de combinações que Juliana pode fazer, sem você precisar fazer todas as combinações. Ah, eu vou desenhar aqui então, vou desenhar 2 calças, 2 saias e 5 blusas, vou construir todas as combinações possíveis e depois vou contar quantas tem. Demora muito tempo. Então, o princípio multiplicativo simplifica situações como essa, porque você rapidamente consegue encontrar ó, o total de combinações. Então, com 2 calças, 2 saias e 5 blusas, Juliana pode fazer 20 combinações diferentes. Ela pode montar 20 visuais, 20 looks diferentes. Então vamos ver a 2 aqui. João vai fazer um sanduíche. Para isso, tem 4 tipos de pães diferentes, 3 tipos de recheio, 2 tipos de molho, 2 tipos de salada. Quantas combinações de sanduíche ele pode fazer com esses ingredientes. Então, para cada escolha, eu vou colocar uma caixinha. Então, vamos lá. Ele tem que escolher o pão, qual é o pão, o recheio, o molho e a salada. Dentro de cada caixinha, eu coloco as opções agora. Né? Para a caixinha dos pães. A caixinha dos pães, né? Tem 4 tipos diferentes. Aqui dentro eu vou colocar 4. Para os tipos de recheio, tem 3 tipos diferentes. Para ele escolher o molho, tem 2 tipos diferentes. E para ele escolher a salada, tem 2 tipos diferentes. Pelo princípio multiplicativo, o que é que você faz? Multiplica. Então, multiplique agora, todo mundo aqui.
Quanto é que vai dar? Faz aí, ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Então, o total, com essas opções que ele tem aí de escolha, dá para se fazer 48 combinações. Ou seja, dá para ele montar 48 tipos de sanduíches diferentes. E com isso finalizamos mais um capítulo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.